no ano passado foi uma média de 3 milhões. Quem vê os dígitos não vê aí a história por trás, né? Só que o Edu falava, ó, isso aí não tem futuro, né? Financeiramente falando. Eu pensei, cara, ou eu expando presencial ou a gente vai pro digital. Aí que em 2015, 2016, comecei a fazer uns cursos lá, uns cursos cá. O que é mais difícil? Manter a consistência liso ou manter a consistência com o bolso cheio de dinheiro? Ah, mas eu tô com o bolso cheio, mas eu quero mais. Vai Tá dando resultado, eu tenho que continuar fazendo mais e melhor. Tem que realmente gostar de pessoas, tem que querer aparecer, tem que querer fazer live, não tem que ter preguiça pra isso, tem que produzir conteúdo. E quanto mais conteúdo, claro, de boa qualidade, que é alinhado com a copy, com as coisas que a parte estratégica e venda vem trazendo, mais sucesso, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Escalar. Com o meu co-host aqui, convidado, né, de imprevisto aqui, literalmente. Esse podcast que tem essa missão de esclarecer, profissionalizar o nosso nicho de saúde e fitness para o personal, para o nutricionista, para o fisioterapeuta, para o médico que está tentando entender aí como escalar o seu negócio no digital, né? Estamos aqui para revelar bastidores, não é verdade? Exatamente. Então você aí que está assistindo, por favor, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho, faz aí o que você tem que fazer para você continuar incentivando a gente a fazer esses episódios que gastam tempo, energia, dinheiro, né, Zanon? Bastante. Vou apresentar aqui os nossos convidados. Então, estamos aqui com Andressa Carolina e Eduardo Barberini, né? Nome de gente chique. Saca só, esse casal aqui são fundadores da plataforma Mães que Treinam. São mais de 17 mil alunos ativos no Brasil e no mundo. E tem mais de 800 mil mamães que seguem esse casal aí nas redes sociais. Então, Andressa, Edu, sejam bem-vindos. Valeu. Bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Igualmente, É isso. agradecemos o convite. A gente tá super feliz em poder ajudar o pessoal aí do outro lado de alguma forma. Que massa. A gente tem uma pergunta que é tradição aqui do podcast, que a gente sempre faz. E vocês respondam da maneira que vocês acharem melhor, beleza? Afinal, quanto vocês faturaram ano passado? Esse Esse é é o nome das coerdoso. contas ali, ó. Ah, cara, no ano passado foi uma média de 3 milhões. Que massa. E esse ano aí a gente tá indo para mais forte, assim, principalmente no segundo semestre agora, que a gente conseguiu acertar alguns pontos que estavam faltando ali. Que Coisa massa. linda, vamos contar desses pontos já. Quer aprender. Fiquei até o final. Show de bola. Casal, a gente sempre pergunta, né? Porque quem vê os dígitos não vê aí a história por trás, né? A gente sabe das dificuldades, a gente sabe como é que é o processo. Então, compartilhem, por favor, conosco como foi a história de vocês, que ano vocês começaram, quais foram aí os desafios, obstáculos, né, desse processo e quando foi que realmente o bônus veio, né? A gente sabe que no digital a gente paga o ônus, né? E aí veio o bônus. Então, como foi esse processo? Contem pra gente. Vamos contar meio junto, né? Daí eu começo a contar, o Edu também pode complementar aqui, mas o Edu, primeiro, né? Os dois são formados em educação física. Eu sempre gostei de trabalhar no ambiente de academia, então como professora de ginástica em sala, personal. Só que o Edu falava, ó, isso aí não tem futuro, né? Tipo, financeiramente falando, meu Deus, vai ter às vezes 50, 60 anos, vai estar lá se matando e a gente não vai conseguir enriquecer, né, fazendo isso. E aí ele já tinha uma visão bem próspera, né? A gente tinha um programa presencial de emagrecimento, tinha aquela vivência, chegou a ter mais de 340 alunos nesse programa e muito por conta dele, assim, né? Que tinha esse papel de gestor. E eu tinha esse lado meu de dar aulas de ginástica e ser personal. Ajudava lá, mas era mais ou menos isso. Só que ele já estudava o digital e ele falava pra mim, tem algo lá que vai ser muito melhor e que seria bacana a gente estar lá. Sempre, né, pensando nesse futuro. Só que até então eu não estava muito presente para isso, né? Até o momento que eu me tornei mãe, e aí tive os meus 2 filhos, muito próximos um do outro, aí tive que reduzir as horas de trabalho, até porque eu decidi que queria ser mãe, cuidar deles e tudo mais. E nesse momento eu me vi naquela situação que muitas das mulheres estão do outro lado, né? A mulher deixar de trabalhar, tá em casa, tá acima do peso, tá infeliz com o corpo. Comecei a treinar em casa. Comecei a ter resultados e me animei. Falei, pô, gostei disso daí. Tipo, bacana. Será que não seria algo legal, né? Pra poder ajudar outras pessoas? E aí, como ele tinha muito essa visão mais de futuro, né? E sabia que o mercado de maternidade era muito bom, um mercado amplo, né? Ele falou, pô, acho que seria legal a gente levar isso pro digital. E foi ali que a gente plantou essa primeira semente, assim, que, né? na verdade, a gente construiu um negócio de sucesso presencial. Era bem disruptivo na época, assim.
Cara, a gente tinha 340 alunos cobrando um valor de R$ 1.500 o trimestre. Caraca. E daí- Presencial, tipo, ao ar livre? no ou- parque ainda, que a gente não Sem tinha custo nenhum. Caraca, E velho. detalhe, ele fazia essa captação. Que eu já conheço a história, são meus amigos. Eu vou Tá falar. dando spoiler, E a cara. captação, como que era desses alunos no presencial já? no digital. Eu Então, comecei é a discutir estudar mesmo. o Esse digital casal é em empreendedor 2013. raiz, né? E daí, na época, a gente crescendo, eu sempre tive essa visão mais empreendedora e estava cansado de dar aula também, assim, e queria expandir. Aí eu tinha duas opções. Ou eu expandia no modelo presencial, o que dá mais trabalho. Na época, a gente tinha 340 alunos, a gente tinha 12 professores. Então, já é uma mão de obra Pô. administrar tudo isso, né? E daí, eu pensei, cara, ou eu expando presencial, ou a gente vai pro digital. Aí que em 2015, 2016, comecei a fazer uns cursos lá, uns cursos cá. E daí eu lembro até hoje que eu fui num curso do Marcelo Germano. Daí tava o Vitor Damasio lá. E daí ele falou, cara, vai pro digital, digital, digital. Daí eu voltei de lá, cara, vamos pro digital. Só que daí a gente trabalhava com emagrecimento no presencial, emagrecimento mais genérico. Daí eu falei pra eles, puta, emagrecimento genérico é meio complicado no digital. Vamos tentar nichar. E daí, como ela tava nessa fase da maternidade, taranã, e na época tinha uma expert forte no Brasil que trabalhava com maternidade. E daí a gente... Então já foi uma decisão estratégica desde o primeiro momento, né? Porque você já sabia, já tinha conhecimento, já sabia o que estava fazendo, então você decidiu um posicionamento como se fosse uma brecha de mercado, né? Tipo, cara, aqui tem pouca gente falando, vou por aqui. né? Já foi 100% estratégico. E daí a gente começou, né? No digital, com a maternidade. Mas como a gente tinha os dois negócios, tipo, o presencial dava um bom lucro pra gente, alimentava bem a gente. O digital meio que... Era o que ia segundo ficando- plano era o segundo naquele Se plano. arrastava momento. daí. Aham. Então a gente tinha turmas pequenas, né, e tal, mas a gente sabia que seria algo interessante. Mas aí teve o ponto da virada, né, A que virada foi foi a o ano da pandemia. pandemia. E Pra daí, muita gente, né? Pra maioria. Pra maioria. e Eu acho daí- pra você também, né? Pra mim também, pra mim também. e daí veio a pandemia, daí a gente só viu os alunos, né, caindo, sem uma expectativa de quando que a coisa ia melhorar. E daí chegou uma hora que eu falei para eles, cara, vamos largar isso aqui e vamos 100% pro digital. Só que o nosso 100% no digital era fazendo um lançamento pequeno, que nem sustentava a gente, era um lançamento a cada 2, 3 2 meses. meses. Então a gente resolveu focar, mas, cara, segurando financeiramente e com o que tinha, assim, de reserva. Então já foi digital, mas já com a cabeça de lançamento. Não tinha No outra início foi estratégia. lançamento. A gente já fazia lançamento, na verdade. Entendi. Na pandemia, um ano antes, a gente já estava ali numa escada de lançamento. Tentando fazer lançamentos a cada X tempo. Aham. Pode crer. Só que lançamentos pequenos, assim. E daí na pandemia que a gente foi com tudo, né? Mas basicamente vocês fizeram aquilo que vocês estavam acostumados a fazer e deu certo? Ou vocês investiram mais dinheiro para dar mais certo? Qual foi a grande diferença? Foi fazer melhor ou foi apostar mais? Então, na verdade, hoje, até olhando para trás, a gente pensa assim, puta, na época não dava muito dinheiro digital pra gente, né? Mas até esses dias eu peguei o histórico dos nossos lançamentos, cara, os lançamentos davam muito bons. Assim, ROI de 4, 3,5, só que qual que era o problema? Inexperiência e medo de investir. Sim, a expectativa errada também. Então né? botava 10 mil, voltava 40. Daí, divididos por 2, 3 meses, não dava um retorno muito pequeno. Se naquela época a gente começasse em uma escala... Ou tivesse mais confiança, né? Mas ao mesmo tempo a gente estava já em grupos de mentoria na época e eu lembro que ele vinha para mim e falava: nossa, ó, o fulano que começou lá comigo, quando eu comecei esse sonho, tá faturando muito agora na época da pandemia. Então, vamos que, tipo assim, a gente corrigir algumas coisas porque o mercado tá próspero. E é ali que a gente meio que queimou a ponta, então, do nosso presencial e falou: cara, vamos realmente entender desse mercado digital, né? Se profissionalizar melhor nisso pra gente entender todas as estratégias e alavancar. Aí foi as mentorias que foram dando esse despertar, né? Igual uma das mentorias que a gente fez, que falou... quando eu cheguei lá, eu falei, gente, não é só lançamento, caramba, tem muita coisa por trás. Porque na nossa visão, a gente vivenciava só isso. E aí o tal do 6 em 7, né? Que o Sim, Érico sempre sim. fala muito, nunca chegava pra gente.
E só que em outros modelos a gente chegou fácil, né? Começou a atingir, assim, fazer o 6 em 7 com muito mais facilidade, Sim. com outras estratégias. Então foi, assim, faltava um conhecimento de outras formas de você prosperar ali, né? Sim. Dentro do digital. É que, na verdade, o core, né, da coisa é você ter gente que te assiste, né? Vamos dizer assim. Se você tem gente que te assiste, se você vai jogar num lançamento, se você vai jogar numa VSL, se você vai jogar num comercial, claro que vai ter um que pode se sair melhor que o outro, mas digamos assim, a única coisa que é indispensável é você ter alguém que te assiste, né? Seja via rede social ou trazendo gente com tráfego, enfim. Tem uma audiência ali. Né? Sim, é audiência, né? Ter as pessoas. Legal, mas então foi na pandemia que vocês deram a primeira virada. Mas não se compara com o que é hoje, né? Não. Então, qual foi a diferença de lá pra cá? A principal diferença, sem sombra de dúvida, foi acertar o modelo de negócio. Foi quando a gente acertou o modelo de negócio. Porque antes a gente trabalhava no modelo de acompanhamento. Então a gente começou nessa questão do lançamento, até porque em 2018 ali só era, basicamente todo mundo só falava em lançamento. A gente era aluno do Érico lá no Insider, na mentoria. E só que a gente veio com uma visão de cobrar valores mais altos, tickets mais altos. E parecia que tinha uma resistência do mercado a esses valores mais altos. Assim, a gente tinha dificuldade de encaixar. Apesar de os lançamentos ter que dar um retorno razoável com baixo investimento ali, Sim. né? E daí em 2022, né? Quando a gente fez uma outra mentoria, encaixou o modelo de negócios, parecido até com os grandes players no mercado brasileiro, plataforma e tal, foi quando a coisa deslanchou. E daí ali, questão assim, foi muito interessante que a gente ajustou o modelo de negócios, a gente reformulou do zero, a gente começou tudo do zero, ajustou a plataforma, tarará, e em 3 meses a gente foi de 0 a 300 mil mês de faturamento, assim. Caraca. Foi bem rápido, assim. Porque vocês cobravam um ticket alto. Quando vocês começaram a cobrar um ticket baixo, é como se toda aquela galera que, ao decorrer do tempo, olhava pra vocês e falava assim, cara, eu não consigo comprar, caraca, agora eu posso, agora eu consigo. E aí foi com tudo. Aí com o tempo a gente foi percebendo que, na verdade, o nosso nicho era a classe C e D. Então, um produto ali de 297... Cara, isso aí que você falou é uma coisa interessante, porque a gente fez uma pesquisa recente com os alunos do Zanon e a renda média, acho que foi de um último lançamento. Foi do último mês, não. Foi do último mês. Do último mês. A renda média do último mês da galera que comprou dele é de 10 mil por mês. No média, não. Foi a maior parte é de 10 mil. Maior parte, não que é 10 mil por mês. Porque média seria muito alto. Não é média. Tá, a maior parte ganha mais de 10 mil por mês. Pois é. Em gráficos, sabe? E isso é disruptivo pro nosso Até nicho. para nós mesmos. É. Até para nós mesmos. Isso. Que aconteceu diferente. Porque antes era tipo 3, 4, 5 mil, né? Uhum. Nunca passava disso. Só que ainda assim, o que eu acredito? Eu acredito que não é que o nosso nicho não tenha público com capacidade de pagamento. Eu acho que é como se o nosso produto ele não tivesse diferencial competitivo para o mercado atual, entendeu? Talvez antigamente, tanto que, por exemplo, a galera que começou antigamente, o Por Ser Bom, Q48, Queima Diária, o ticket médio deles é mais alto. Era mais alto. Agora, era mais alto. Todos eles estavam eles chegaram a baixar. Chegaram a baixar. O Vini vendia 697 anual. A gente nunca conseguiu cobrar 697 anual. Então, naquela época, talvez ele conseguisse cobrar um ticket maior, entre aspas, né? Tipo, ainda é baixo, mas hoje, por exemplo, o ticket médio que a gente vê é no máximo 397. 497 já é, tipo, suado. Então, eu acho que não é que o público não tenha capacidade de pagamento. Eu acho que existe uma comoditização, eu acho que essa é a palavra. É como se tivesse virado commodity, sabe? Não tem, cara, qual é o diferencial competitivo, entendeu? É isso que eu percebi do mercado também, que virou, a questão de plataforma virou commodity, e é difícil cobrar. Vale a pena a gente até refletir sobre isso para criar solução, né? Porque é assim que começa as soluções, né? A gente analisa, levanta uma hipótese e começa a pensar. Tanto que a gente testou algumas novas ofertas e o que mais está convertendo em outros subnichos é essa oferta do barato personalizado. Menos barato. É menos barato que plataforma. Então dá para cobrar 497, 597, 697, só que personalizado. Aí como é que entrega? Com tecnologia. Aí já tem que usar programação, IA e etc e tal. Porque do contrário, a barreira de entrada seria, né? Todo mundo poderia criar.
talvez hoje, plugando uma API de ChatGPT, dê pra criar mais fácil, mas não é bem assim. Então, assim, a barreira ainda tá alta. Mas aí, pô, o personalizado já deu um diferencial ali, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa pra gente pensar. Mas, cara, querendo ou não, 300 mil mês, hoje vocês fazem mais que isso, né? Foi uma jornada e tanto, e assim, a gente sabe como é difícil manter a consistência, né? Acho que manter a consistência é uma dificuldade pra todo mundo que tá começando, pra quem já tá médio e pra quem é grande, inclusive. Porque o que é mais difícil? Manter a consistência liso ou manter a consistência com dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro? E mais difícil. Mais difícil, Mais fácil. difícil. Não sei. O que é mais difícil? Ah, Liso, é mais difícil, né? Você acha? Lógico. Uai, eu não tenho nada, eu tô correndo atrás de algo, eu tô com o bolso cheio, eu posso viajar pra relaxar? Ah, mas eu tô com o bolso cheio, mas eu quero mais. Mas Tá dando resultado, eu tenho que continuar fazendo mais e mas melhor. depende do bolso cheio, né? Tem gente que já aposentou, né? O aposentado financeiramente é difícil você manter a consistência. É quem vive pela missão e quem vive pelo dinheiro. Exato, Tem exato. isso também, é exato. quem vive pela missão e quem vive pelo dinheiro. Isso é diferente. Quem faz pelo amor. Mas, falando sobre esse ponto da consistência, como foi pra você esse processo? Ainda mais em casal, né? Tem um diferencial. Tem um diferencial. Até com relação a essa questão da consistência, que a gente deu esse up, né, quando a gente acertou o modelo de negócio, muito rápido, assim. E de lá para cá, eu tenho percebido que os custos, de uma forma geral, estão aumentando absurdamente, de mídia, assim. Sim. E essa questão da consistência, eu percebo que está cada vez mais difícil. Até esses dias eu peguei um histórico daquela época, 2022 para agora, o custo de clique aumentou, tipo, 5 vezes. Sim. Foi surreal, assim. Então, até esse mesmo ano, foi uma decisão que a gente tomou, não aumentar tanto o faturamento como a gente tinha planejado no ano passado, justamente para manter mais dinheiro no bolso, né? No Para final. tentar manter mais dinheiro no bolso. E não sei, essa questão da consistência, de uma forma geral, eu percebo que tá cada É vez porque tem mais. consistência de faturamento, mas tem consistência de comportamento. Ah, eu falei de consistência de comportamento. Eu também. Não, Eu também. Mas assim, Uhum. pensando nesse processo, Vanessa, principalmente pra você, Andressa, como foi a consistência de comportamento? Porque, cara, gravar, ser mãe, dar aula, e aí, como é que é tudo isso aí? É uma loucura. Aí o bom, né, do Edu como estrategista é que a gente sendo casal é que ele também vê o meu lado, entende o meu lado e a gente trabalha de acordo com o que a gente consegue. Então a gente, por exemplo, olha muitas vezes, o Zanon que é nosso amigo, a Aurélia é nosso amigo, a gente vê que eles produzem muito e é toda hora e né, o Aurélia é o YouTube, é Instagram e tal. E aí eu vejo, caramba, né, eu também tinha que estar fazendo exatamente tudo isso pra gente crescer muito mais. A gente sabia que a gente estaria muito maior, né, se eu tivesse essa dedicação exclusiva para ser uma criadora realmente total de conteúdo. Mas como a gente tem essa coisa da família, dos filhos e a gente em comum acordo, né, se acertou nisso, o Edu é muito bom na parte estratégica, então ele já prevê, tipo assim, dentro do nosso mês você precisa ter tantas postagens lá no Instagram, a gente tem que aparecer pelo menos 2 postagens ali por dia, e eu vou junto com a menina que faz comigo a rede social, a gente vai trabalhando em cima disso, então assim, não é uma pressão tão forte em cima da questão do conteúdo, e ele trabalha muito bem com as outras partes estratégicas, né, o criativo que leva lá para a página de vendas, uma boa VSL, vamos mudar a copy, vamos tentar fazer um bom faturamento, manter essa consistência no faturamento, mesmo com essa dificuldade que hoje eu me encontro, né, nessa questão de ser mãe, de estar lá, né, toda hora fazer live e tudo mais. Mas eu ainda faço, né, pelo menos na minha rede social, pelo menos. Eu sei que o segredo tá em estar mais vezes em live. Eu gostaria de estar todo dia, mais vezes em contato com a audiência, porque toda vez que tem live tem venda. A gente sabe disso, né? Mas hoje eu me programo ali, me organizo para 3 vezes na semana estar ali com elas no mesmo horário, ou dando treino, ou fazendo alguma live de conteúdo. Mas você falou 2 vídeos por dia. 2 vídeos por dia não é uma produção baixa. Mas a gente olha às vezes os meninos e fica assim, gente, o quê? Você fica rodando o vídeo ali, você fala, caramba, o pessoal tá fazendo 5. Ou agora o Flávio Marçal, né, que tá nessa fase que a gente vê crescendo absurdamente, né, a audiência, fazendo que ele fez tudo que ele tá fazendo. 50 vídeos num dia. Meu Deus, é bizarro, você fala assim, mas você vê que o segredo tá aí, né? Quanto mais aparece, quanto mais fala, quanto mais tá na boca do povo, Sim. o negócio é exponencial. Então, quem consegue fazer isso, sai na frente. A gente sabe que E é uma coisa consegue. até interessante, que às vezes é uma discussão nossa, assim, que antigamente, por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro, o Andrés trabalhava o dia inteiro, né? E na pandemia, como deu toda aquela confusão, a gente ficou em casa, a gente meio que aprendeu a lidar com as crianças e dividir os trabalhos, né?
Então, as coisas foram evoluindo e a gente meio que fez um acordo. Cara, vamos manter assim? Tipo, né? Eu fico com as crianças um período, daí você trabalha, aí depois você fica com as crianças, trabalha, daí tem escola, aquela coisa toda. Então, se parar pra ver mesmo, é como se eu e a Andressa fosse um só. Sim. Porque É uma dinâmica, A divisão de tempo. sinergia, é uma sinergia muito, muito, muito difícil de se alcançar, cara. então a gente teve que, na verdade, aprender a usufruir do tempo da Andressa de forma mais eficiente e eu também, como estrategista, ser mais eficiente para pegar o conteúdo que ela produz e aprender a replicar até mesmo com tráfego, né? Com dinheiro. Eu até brinco às vezes com ela, cara, não precisa que você grave um monte de vídeo, precisa que grave um bom. Um que acerte na veia. E já era, né? Porque justamente é complicado essa questão da logística, né? De tempo. E a gente colocou isso, cara. Eu trabalho. Hoje, se botar na ponta do lápis, eu trabalho mais 6 horas por dia. 6, 7 horas. E ela também deve trabalhar mais ou menos por aí. É que eu ainda faço uma parte da entrega do produto ao vivo, né? Então eu tenho isso, eu tenho as horas que eu estou com as alunas da plataforma. Fora mãe, fora casa, Daí fora a isso gente e mais a produção de conteúdo. Então é puxado. Mas nada se compara o que era antes, né? Na vida lá da academia e personal. Nem a gente nem pensa, né? Nem cogita. Saudades? Não, nem um pouco. Saudades, hein? Nem um pouco. Mas, Vale cara, muito a pena digital. eu acho que muita gente passa por isso, né? Tanto homens como mulheres, tanto mães como pais. Essa questão do conciliar família com trabalho, pô, é difícil pra caramba. Mas como casal eu sei que é treta, porque eu já trabalhei com a minha esposa e não foi fácil não, hein? Compartilhem com a gente, qual foi o segredo aí pra dar tão certo? Porque quais são os desafios, né, que tem aí? Tenho certeza que tem muito Eu aprendizado acho que nesse tem processo. um pouco da nossa personalidade, né? A gente sempre fala que um é o oposto do outro. Então, o Edu, ele é totalmente... Até no perfil DISC, lá nos testes, o Edu, ele é o D e ele é o C. Ele é o diretivo e é o calculista, que é justamente a função do estrategista, né? Ele tem que ser bom nisso. E eu sou o S. Eu sou influente, social e tal, e esse é o meu lado. Então, a gente às vezes briga, obviamente, né? Mas a gente, assim, consegue lidar e eu acho que é um pouco pela personalidade. Então, eu aceito muitas coisas, daí a gente já logo se reativa ali de volta e dá certo. Eu acho que é por isso que eu falo pra ele, se você tivesse uma pessoa do D igual você aqui, ó, a gente ia se quebrar demais. Então, acho que um pouco é pela personalidade de cada um, assim. Eu acho Se que complementa. Não, você expandiu para um outro lugar que inclusive, que é essa questão, né, que às vezes a gente quer alguém para trabalhar em alguns cargos com a gente, mas já começou pelo perfil errado, já vai dar errado do começo, né, quem dirá ali no resultado. Mas sempre teve essa sinergia ou teve um momento que teve muita dificuldade, atrito, até você querem os se atritos, né? encontrar? A gente Eu quer, quero saber. a gente quer os aprendizados. Eles querem as pra fofocas. aplicar aqui, ó, pra aplicar com a sua esposa, com o seu marido, exatamente. em casa. Pensa assim. Qual foi o, tipo, se teve, não teve, qual foi o ponto de virada, quando que vocês se acertaram? Que pra mim foi assim, eu também, antes de nós nos tornarmos sócios, trabalhava eu e a Ana, esposa. No começo teve muito atrito, foi difícil. Quando escalou e eu não consegui mais cuidar do trabalho dela, onde eu cuidava do meu e ela cuidava do dela, a gente trabalhava maravilhosamente bem. Até o terceiro filho, que daí entrou e aqui a cidade e tudo mais, agora tá mais light a coisa. Eu posso falar da minha parte, assim, né? Eu quero Vamos ver se ele vai falar a verdade. Vamos ver se ele vai. A minha tava muito bonitinha, né? Pra tua também, não se trocou A pra nada. Andressa foi fofa. A minha tava bonitinha. Eu vejo, assim, do meu lado, que às vezes eu poderia estar exigindo mais dela, como expert na produção de conteúdo e aquela coisa, como sócios. Mas aí, sempre quando vem esse pensamento de cobrar mais, ao mesmo tempo vem o lado dela, como mãe, como isso. Então eu consigo, de certa forma, entender o outro lado dela, porque eu tô junto com ela, vivenciando. Então isso, na verdade, também me permite, cara, não adianta eu cobrar mais ela, porque eu vou prejudicar uma outra área, eu vou sair prejudicado. Com certeza. No final sobra pra mim, né? Então, sempre sobra pro marido. consequentemente, eu sempre fico com aquele pensamento, cara, como que a gente pode ser mais eficiente? Sem eu precisar ficar pressionando tanto ela, tanto ela, tanto ela, tanto ela. E às vezes sai uns arranca-rabo, Ele né? já falou algumas vezes que ia desistir, não sei o quê. Boa, A gente já pensou em ter. Eu até falei, pô, mas você é muito bom estrategicamente, por que você também não pega outras pessoas? Tipo assim, né? Se eu não é o suficiente o que o Mães que Treinam faz hoje, pega outras pessoas, lança outras pessoas. Eu faço network, conheço um monte de gente, até no nicho de maternidade. Mas o Edu, ele tem essa coisa do foco. E se ele começasse a ter várias pessoas para ele
organizar, ele talvez não conseguisse fazer tão bem o que ele faz hoje pelo Mês que Treinam, né? Então, mesmo eu tendo essa deficiência, digamos assim, na produção de conteúdo, comparando com outras pessoas que eu vejo que estão acelerando anos-luz, lá na frente ele consegue estudar sempre uma estratégia, alguma coisa que vai favorecer a gente, nesse sentido, né? O meu pensamento como estrategista é sempre, cara, como que eu posso criar uma estrutura sem depender dela? Como eu posso criar uma estrutura sem depender dela? Então, até esse é um dos nossos próximos passos, é descentralizar ela no processo. Né? Eu ainda não sei como fazer, mas... Quando descobrir, me conta. Cara, vamos falar sobre essa pauta aí que você abriu, eu acho legal, assim, porque até para exercício de imaginação aqui, né? A gente tá nesse processo hoje de despersonalização de entrega e agora despersonalização de venda. O que a gente entendeu? A gente entendeu que para você despersonalizar a entrega é mais fácil porque você contrata pessoas, põe para gravar, faz contratinho bonitinho lá de direito de imagem, toca o barco. Tem sua complexidade, mas a barreira de entrada é mais baixa. Despersonalizar a venda tem um problema. Porque não é somente alguém que vai querer vender o teu produto. É alguém que vai vender tão bem o teu produto quanto você. Então, eu acho que esse desafio, ele realmente vai ser sempre o maior. Mas vamos fazer um exercício de como foi que nasceu o Queima Diária e como foi que nasceu o eBurn, que são plataformas originalmente criadas sem nenhum expert, já de fato como marcas, né? Pelo menos é o que eu acho do Queima Diária. Eu acho que começou também... Sim, o Queima Diária começou direto marca. Sem expert, né? Quando você é uma marca, você já começa 1 para 100. Como assim? Você quer o máximo de caras possíveis que aparecem para vender para você e os melhores você fica, os piores você elimina, certo? Então, se a gente pensar, cara, eu sou uma plataforma, Mães que Treinam, 40 mais. Eu vou atrás de 100 cabeças, 100 rostos. Vou ficar com os melhores, vou eliminar os piores. Eventualmente, será que eu não chego na mesma resposta que eles chegaram lá atrás? No caso do eBurn, mesma coisa, só que ele já foi atacando influenciadores grandes, através de networking, através de diversos canais ali offline que o fundador tinha acesso ou ganhou acesso, né? A gente não sabe. Então, a gente está hoje vivendo esse processo. A gente está num processo seletivo, inclusive, de alguns rostos para o 40+. A gente está em algumas conversas. Só que aí vem a parte complexa, que tudo isso já foi complexo, mas vamos para a parte mais difícil, né? Que é, qual é a negociação? Né? Tipo, cara, qual é a negociação dessa parada? E aí a gente pensou assim, cara, se o expert é grande, vai dar ruim. Ele já vai ter produto, ele já vai ter audiência, ele já vai ter faturamento. Você negociar para trazer é difícil. O máximo que você consegue é alugar um espaço na vitrine dele, que é o caso do eBurn, por exemplo. O eBurn tá com Paulo Musi, Kaká, não sei o quê, mas o Paulo Musi não é da eBurn. A eBurn aluga uma janelinha da audiência do Paulo Musi para poder divulgar a sua marca. Então, ou eu alugo uma janelinha de alguém que eu vou conseguir contato via network e tal, ou eu compro a vitrine inteira. Mas se o cara é grande, não tem como. Então tem que ser o pequeno. Mas se o pequeno é pequeno, ele não vai vender tão bem meu produto quanto eu. Aí, ou seja, estamos aqui nesse momento. Conclusão. Não teve conclusão nenhuma. Aguarde os próximos podcasts. É isso. Não, é porque, assim, porque eu quis explorar mais isso. Que é pra mostrar como isso é difícil, cara. É muito mais difícil do que a gente imaginou lá atrás. Vocês estão passando, a gente tá vendo isso, tipo... A nossa ideia, na verdade, não é nem descentralizar total, Andrés. Sim. Ter pelo menos mais uns também. 2 braços, Mesma assim, ideia né? Agora A gente tem essas dúvidas, né? Mas será que vão se conectar com as outras pessoas igual se conectaram comigo? Não que vai. Sempre foi a cara do negócio, né? Então tem isso, né? As respostas que a gente já encontrou, pra não ficar sem resposta, né? A resposta que a gente já encontrou é como se fossem universos diferentes. Então, não é que a cara do 40+ vai deixar de ser o Zanon, ou a cara do Mães que Treinam vai deixar de ser você. Mas é como se o 40+ ganhasse novos rostos, certo? Então você vai continuar tendo a sua relevância. Por mais que alguém cresça, você vai continuar sendo relevante. Imagina que você consegue um expert, um rosto, para duplicar a empresa hoje. A Andressa perdeu a relevância?
50% ainda é muito relevante. Para tu deixar de ser relevante, tem que ser 1%. Imagina, para construir 99% de receita fora do rosto da André. Cara, é muito difícil. Então, eu vejo que esse caminho que vocês optaram, que não é necessariamente buscar outros rostos, porque isso pode ser que vocês caminhem para isso e tenham sucesso nisso, eventualmente, assim como a gente também está buscando. Mas o caminho do como é que eu reaproveito mais o rosto que já vende. Né? Tipo, cara, como é que eu pego esse vídeo e coloco em mais redes? Ou como é que eu pego esse vídeo e eu só mudo o início, mudo o final e eu uso em mais, né? Então, assim, fala pra gente desse bastidor, porque eu acho que você faz umas paradas que a gente não sabe fazer não, hein, cara? Você faz umas gambiarra lá, você mexe nos funil, muda daqui, muda de lá, que põe pra cá. Então, fala pra gente, como é que hoje é esse bastidor do Mães que Treinam? Quais são os funis? Quais são as estratégias que vocês rodam lá? Assim, basicamente ali, quando a gente encaixou em 2022, foi o Perpétuo, né? E na época, assim, a gente começou com uma página aberta e deu alguns meses a gente já foi para a VSL. Tá. Porque eu gosto de acompanhar o mercado como um todo. E na época eu acompanhava a galerinha da PLR e tal. Aí o meu pensamento foi, cara, se esses moleque vende com VSL uns produtinhos meia boca, cara, imagine a gente que tem uma empresa legal, que tem um produto legal. E na época eu tava com um contato legal, fazendo treinamento e tudo do Max Peters. Legal. E do super conteúdo, né? E daí eu pensei, cara, esse é um caminho legal. Inclusive, essa copy dele é genial, né? Uhum. Porque ele pegou o mercado brasileiro que não fala de VSL, que não entende VSL, a galera de lançamento não entende VSL, e ele ensinou VSL dando um novo nome de VSL, que é o super conteúdo. Um mecanismo. Doideira. E o legal dele, assim, é que eu acho que é o grande diferencial, que ele conseguiu construir empresas gigantes usando VSL sem perder o branding da marca, né? Que nem agora ele construiu a Adapta, era uma empresa gigantesca, cara, vendendo com vídeo ali de venda. Então eu acho legal essa postura dele. Ele construiu a WeTransfer, que também é uma escola de inglês, que começou a venda tudo na base da VSL. Então, essa foi a ideia. Só que daí, com o tempo, é aquilo que eu falei, a gente foi vendo que os custos foram aumentando e o retorno foi diminuindo. E daí a gente teve que vir incorporando outras estratégias para manter um lucro legal, assim. E como a gente já tinha um know-how também de lançamento e tudo, a gente começou a fazer lançamentos mensais no modelo de desafio, começou a encaixar, é uma coisa até que eu vejo que vocês fazem também, né? Como se fosse uma raspa daquela galera que passou pelo mês. Então a gente foi, na verdade, plugando várias estratégias juntas que no final dá um bolo legal. Se você tiver no momento ideal para transformar 2 Reels por dia em mais de 100 mil de faturamento mensal, o meu time vai te dar um call, uma ligação, uma videochamada de diagnóstico completo do teu perfil do Instagram, da tua rede social, do teu negócio digital, para te mostrar passo a passo como isso é possível de forma objetiva dentro da nossa metodologia, o caminho da escala previsível. Só clicar no link aqui e aplicar no formulário. Uma grande virada de chave pra gente que aconteceu, a gente chegou na mesma conclusão que você, e eu tive essa virada de chave quando eu fui para os Estados Unidos em 2022, que eu coloquei na minha cabeça que os Estados Unidos era mais avançado que a gente, e a gente tinha que aprender com o mercado americano, e aí eu comprei uma mentoria que tinha essa missão de estreitar os laços, né, entre Estados Unidos e Brasil. E aí eu fui pra lá, fui pra um evento, enfim, e quando eu comecei a entender como os negócios americanos funcionavam, eu percebi que eles não tinham essa dicotomia, porque aqui no Brasil ele era dicotômico, ou era lançamento ou era perpétuo. Eles tinham essa dicotomia. E a galera, o segredo da escala deles é como conciliar lançamento com perpétuo. E, cara, chegou lá, não tinha essa parada não, tá ligado? Era tipo funil, tudo era funil. E eu fiquei sabendo que, por exemplo, só para o produto de entrada, e aí a gente não sabe até onde é boato, até onde é verdade, o Russell lá, que é o bichão dos funis de venda, tinha 17 funis para um produto, para alguns produtos de entrada. E aí, quando eu comecei a separar na minha cabeça essa nova forma de ver, que é front-end, back-end, high-end, posso ter funil para cá, funil para cá, funil para cá.
posso ter funil de aquisição, mas eu posso ter funil de ascensão, ou seja, tu sair de um produto de entrada para um produto de meio. E comecei a construir essa lógica nova na minha cabeça, cara, tipo, literalmente fez... Entendeu? E aí foi um momento que você chegou nessa conclusão também. Então, por exemplo, cara, para você são várias estratégias. Você chama de estratégias. A gente chama de funil, mas esse dá no mesmo. No final são estratégias, essa que é a real. E você vai acoplando, e engraçado como elas se aglomeram e uma ajuda na outra. Porque a galera de lançamento e perpétuo só enxerga isso, né? Lançamento e perpétuo. E na verdade existe um monte de estratégiazinha que você pode ir encaixando ali no meio e uma coisa vai agregando na outra e uma coisa não atrapalha a outra, né? Então, hoje, como é que vocês enxergam, assim, a operação, né? Tipo, tem a Andressa ali na parte do front, tá? Vamos do front pro bastidor. Tem a Andressa ali na parte do front. Produção de conteúdo, beleza. Aí eu jogo a galera pra algum lugar. Como é que você vê a tua parte do processo? E eu gosto de evidenciar essa separação aqui pra vocês, porque literalmente a visão do expert é diferente da visão do bastidor, né? Então, às vezes, o expert, ele tem uma visão da mesma coisa, né? Só que o bastidor vê de um jeito diferente. Por exemplo, a gente tem várias conversas que eu falo, Zanon, vai assim, vai assado, faz assim, faz assado. O Zanon faz o que eu quero, o que eu preciso. Mas ele não vê da forma que eu tô falando. Ele vai construindo a própria visão dele sobre a coisa. Entendeu? Então, vamos começar aqui da Andressa. Como é que você vê hoje o teu trabalho na Operação Mães que Treinam? Eu vejo assim, quanto mais aparece, quanto mais engaja, quanto mais conecta, mais vendas você vai ter, mais clientes você vai ter. As pessoas, eu acho que é mais ou menos a mesma ideia até da época do personal, né? Você tá lá no ambiente de academia, onde é vitrine, tem um monte de gente, um monte de treinador. E assim, eu nem me preocupo com a concorrência por conta disso. Pode ter um monte de treinadoras de mães. Só que vai ter alguém que vai entrar na minha live e vai falar, por algum motivo eu gostei de você. Então eu quero ser a tua aluna. Então, quanto mais você der a chance da pessoa te conhecer, eu acho que é mais fácil a gente fazer esse processo de vendas. Então, eu vejo que essa é a função de quem tá lá na frente. Primeiro, ter que realmente gostar de pessoas, tem que querer aparecer, tem que querer fazer live, não tem que ter preguiça para isso, tem que produzir conteúdo. E quanto mais conteúdo, claro, de boa qualidade, que é alinhado com a copy, com as coisas que a parte estratégica e venda vem trazendo, mais sucesso, né? Às vezes a questão é que as pessoas, você entra, por exemplo, num perfil, a pessoa pode ser uma expert muito boa. Eu já vi muitas pessoas assim, pô, expert boa, tem shape, fala bem, só que é uma comunicação que você não entende exatamente o que a pessoa faz, porque ela tira para todos os lados. Então ela precisa ter esse lado de alguém que é da estratégia, que é a pessoa que senta, que organiza as ideias, que produz as copies, que já testou várias coisas e fala, ó, esse é o caminho. Se não tiver essa conexão, não rola. Tipo, é difícil a pessoa daí, eu acho que realmente deslanchar, por mais que ela tenha uma boa audiência, porque daí a audiência fica confusa lá. O que essa pessoa faz? O que ela vende? O que ela tem para me oferecer? Agora a gente faz muito isso, né? Então a gente desenvolveu um método, Andressa. Todos os conteúdos têm que ser em cima disso. Não fuja disso. Ah, queria falar sobre pernas e bumbum, Edu, não sei o quê, porque eu sei que isso vai ser legal, a mulherada gosta. Não. Nosso foco é barriga, nosso foco é diástase. Então a tua linha de produção é essa. Então busque trazer por esse lado. Por mais que numa live você fale para elas que na entrega do produto elas vão ter isso que elas querem também, você na hora de falar, né, fazer pitch e tudo mais, e conteúdo para trazer as pessoas certas, você tem que focar no que a gente desenvolveu aqui. Senão a gente vai atrair o público errado. Então ele bate muito nessa tecla comigo, assim, até nessa questão de viralização. A gente fala, pô, a pessoa viralizou, conseguiu um monte de seguidores e tal, pô, legal. Às vezes não. Porque às vezes até os marcadores dele lá, do público de envolvimento, de engajamento, começa a mascarar, sujar. Sendo que estava certinho, eu estava atraindo quem eram as pessoas que eu precisava, né, pro meu perfil. Perfeito, perfeito. Não, e essa forma de você ver simplifica tudo, né? Você não precisa entender de lançamento, VSL, perpétuo, sei lá o que, não. É basicamente, eu preciso aparecer o máximo possível, preciso me conectar o máximo possível e preciso ter uma linha mestra de comunicação. Isso. Pode até simplificar assim, para não complicar muito a nível de copy, né? Porque eu acho uma coisa curiosa, né? Eu vejo muitos experts são... Esse caso que você citou, que são bons de trazer gente, mas não consegue converter, porque falta ali um pouco de alinhamento na comunicação. Mas eu conheço gente que não entende nada de copy, mas por se comunicar bem, vende bem. Ah, é? Vocês difícil. Conhecem muita gente também, né? Por ter outras pessoas. É difícil, mas rola. A pessoa não sabe nada de copy. Nada. Mas ela se expressa tão bem, ela tem tanto... Ela tem essa linha mestra,
sabe? Sim. Então, tipo, eu atraio sobre esse assunto, eu converto sobre esse assunto. Então, alinhando, eu tenho sucesso. Mas, é claro, o mais comum é eu ter esse desalinhamento. Tipo, a gente teve uma aluna essa semana, foi muito curioso, que ela saiu, sei lá, de 6 mil seguidores para 70 mil seguidores em 30 dias. Cara, 0 vendas. Tipo, crescimento de base bizarro, 0 vendas. Aí, a gente foi lá, né, ajudar ela e tentar entender o que tava rolando. Aí, você abriu o perfil dela, ela tava viralizando certo, tipo, em cima de conteúdo com qualidade, mas quando olhava a bio, já tava falando algo diferente do conteúdo que viralizou. Quando olhava o script comercial, que aí pode ser VSL, pode ser script comercial, pode ser lançamento, falava uma terceira coisa. Eu falei assim, imagina aqui, né? Eu brinquei com ela. Eu falei assim, imagina aqui, pra comprar de você tem que estar muito maluco. Porque eu vendo por um motivo. Aí eu fico interessado no teu produto por um segundo motivo. E eu compro por um terceiro motivo. Então é muito difícil, né? Essa venda acontecer. Mas beleza. Então a Andressa se preocupa em trazer a galera. E o Edu converte. O Edu faz A mágica a aconteceu. notificação cantar ali da plataforma. É. Como é que você vê a estrutura de operação, Edu? Tipo, funis, estratégias, né? Do jeito que você coloca. Calendário. Como é que você vê tudo isso? Então, até com relação à estratégia em si, nos últimos semanas, meses, eu tô começando a ver de um jeito até um pouco diferente. Porque isso aconteceu, me deu um clique, quando um grande player do mercado brasileiro copiou a gente. Caraca. Copiou a nossa copy. Caraca. Copiou as palavras-chave que a gente usava, Sim. VSL, coisa e tal. Copiaram mesmo, não modelaram. Vou falar que copiaram eles. Sim, Copiaram, cara, eu vi, copiaram, né, cara? A gente tem nosso grupo aqui. Quase Mas pirataria. fechado. Foi Pirataria. É como se fosse o maior player do Brasil, nosso nicho copiou a gente. Caraca. E daí ali eu vi, cara, essa parada de copy é foda, velho. Porque você sempre tem que estar um passo na frente da galera. Daí o último nível de sofisticação é conexão com a pessoa. É não precisar de copy. É não precisar A de gente tava copy. conversando isso sobre o negócio, sabendo que, cara, você precisa de copy. Qual que é o ponto máximo, Não precisar de copy. E o que você precisa para não precisar de copy? Conteúdo. Conexão. Conexão, Conexão, com comunidade. conteúdo. Então a gente tem hoje, né, o futuro do Mães que Treinam é isso. É como a gente vai construir a maior comunidade de mamães que vão vestir a camisa e falar: eu faço parte desse time, vem você pra cá também, fazendo as próprias alunas chamarem outras alunas para virem para nossa base. Então a gente quer criar muito essa conexão interna com quem já tá ali, para poder fazer esse movimento na internet. A gente entendeu que esse é o caminho mesmo. Então hoje, Daí nem na precisa de verdade, copy, né? o meu papel como estrategista está sendo em pensar, porque assim, naturalmente a Andressa ela é iluminada em conexão com a galera. Sim. Desde a academia de ginástica. Então, cara, se eu consigo pôr a pessoa no mundo dela, quando é que eu pergunto, cara, por que você comprou o programa? Cara, não, né? Mamãe, por que você comprou o programa? Cara, a maioria fala, cara, porque eu amei a Andressa, porque o sorriso, porque não sei o quê. Então eu fiquei, cara, como que eu coloco elas no mundo da Andressa? Então hoje a gente está se moldando todo estrategicamente para tentar fazer isso. E como que a gente vai fazer daí uma conversão em cima disso. Até é legal falar disso, né? Porque lá nos primórdios todo mundo falava, não entrega os treinos, porque se você entregar os treinos, as pessoas não vão comprar o teu produto, se tiver tudo grátis lá. Mas a gente olhava assim, gente, a Carol Borba, que pra mim é uma bela referência, né? Ela entrega tudo. E ela vende muito. E vende tudo. Vende o que quiser. Aí a gente ficou um tempo segurando essa questão dos treinos, mas depois o Edu falou, quer saber? Vai lá, dentro da programação semanal, 2 vezes na semana, põe treino. Faz a mulherada treinar, se conectar com você, ver que é legal, ver que elas vão conseguir fazer. E aí a gente começou a vender muito mais. Então a gente começou a falar, caramba, vamos começar a disponibilizar mais esses conteúdos para fazer ela ter vontade de vir para dentro. Porque ela já teve a amostra grátis. Uma vez o Aurélio falou essa associação, eu achei perfeita. O Aurélio falou assim, o treino ao vivo e gratuito, ele é como se fosse a amostra grátis do supermercado. Tá lá a moça daquela marca que você não conhece, que você tem dúvida ainda, mas ela te oferece com uma gentileza, prova um pouquinho aqui do meu produto. E aí você vai lá, prova, nossa, gostei. Vai lá e compra. Ah, não gostei. Tipo, beleza. Né? Mas assim, é a chance que você dá da pessoa te conhecer. Então a gente quer também potencializar mais isso, sabe? E a gente tinha medo antes. Daí uma frase que eu nunca esqueci, cara, do Vitor Damasio, quando eu tava lá na comunidade deles, foi assim:
A pessoa, ela compra pelo resultado e ela fica pela comunidade. Então a gente está apostando muito, porque o nicho de maternidade ele é muito forte nisso, assim, porque elas têm um papo muito em comum, né? Filho, não sei o quê. É aquela dor, assim, muito, muito latente. Então a gente quer. E é legal porque a gente já começou com o nome certo, Mães que Treinam. Então o próprio nome já diz, assim. Já vira um bom nome de comunidade, né? É. A ideia, lá no início, a gente nem sabia o potencial que isso poderia, às vezes, lá na frente chegar, mas a ideia do nome, eu não queria um nome vinculado a mim. Muitas pessoas falam, não, mas vai crescer muito mais se for a Andressa. Eu falei, não, eu quero algo que seja maior do que eu, até para que eu já tinha essa visão de que poderia ter esse senso maior de comunidade, que hoje a gente vê que é o caminho. Né? Você cria uma baita comunidade que talvez você não precise de copy, você só vai fazer as pessoas, é tanto por mês, vem pra cá, vem pra dentro, vem treinar com a gente, sabe? A gente tá fazendo atualmente, a gente tá fazendo todo um rebrand da marca. A gente quer construir tudo, tirar essa questão de plataforma. Não vai mais chamar de plataforma, a gente quer construir uma coisa, tipo assim, grande, assim. O Edu quer até tirar o projeto Mães Sem Barriga, que é o que a gente vendeu muitos anos, né? Vem pro projeto Mães Sem Barriga. Ele quer colocar assim, vem pro Mães que Treinam. Tipo assim, vamos construir Só isso existe e deixar um nome isso forte. só vai existir um nome na comunicação. Sim. Ou vai dar muito certo, ou... eu acredito, falando sobre isso que você falou, a nível de performance, pode perder performance. Você sair do Mães Sem Barriga pro Mães que Treinam. A interpretação foi perfeita, cara. Que a gente analisa os níveis de sofisticação de mercado, né? Então, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E o último é você não precisar de tudo isso aqui, né? Então... Você pegar tudo isso que realmente funciona lá pra trás, aí assim, que nem o último grau de sofisticação lá do... É o mais simples, que eu nem sei falar aqui. É o posicionamento, né? Não, último grau? Último grau de... Não, do... A simplicidade é o último grau de... Ah, sim. Aquele conceito de maestria. Uhum. O conceito de maestria, não é isso que você quer falar? Tipo, quanto mais você masteriza algo... Não, quanto mais simples... É isso. Esqueci. Você que tá aí ouvindo esse podcast, você que tá ouvindo esse podcast, pesquisa aí no Google alguma coisa sobre maestria e simplicidade, é isso, tá? Mas, esse ponto da conexão, cara, a gente viu no bastidor de alguns negócios, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalhou no bastidor do Guto Galamba, cara, as pessoas compravam, depois perguntavam o que era. Nem sabia o que tava comprando, Não né? sabia o que tava comprando. E ele não precisava de muita copy também, né? Zero, né? E ele só falava copy porque a gente direcionava, mas a gente aí beleza, a gente achava que era copy, né? Até então, nesse momento, a gente achava que era a copy. Mas, porra, porque a copy na boca dele converte mais do que converte na boca do Beltrano, do Ciclano, entende? Então a gente já começou a perceber um movimento estranho ali. Cara, 1 milhão de faturamento em maio de 2023 com 70% de margem. Cara, diferente. E a gente não entendia ainda o que era. Até conhecer o João Musi, né? Aí que a chave virou de vez. A gente falou assim, mano, essa parada de conexão e posicionamento, porque aí ele não tinha promessa nenhuma. Ele vendia dieta personalizada por tantos reais por mês, compra aqui. E aí isso mexeu. Isso me incomodou. Porque eu falei, cara, a gente se mata e mecanismo único do problema, da solução, do não sei o quê. Eu falei, e assim, a gente escalou muito o VSL ano passado com o Zanon, que inclusive foi o crescimento maior nosso ali no segundo semestre. E a gente foi pirateado, não foi nem clonado por outro player. A gente foi pirateado. Como assim pirateado? Duplicaram nossa página, usaram o próprio vídeo dele, copiaram o produto na área de membros, parcialmente, ou seja, pegaram a nossa área de membros, de alguma forma conseguiram baixar os vídeos, parcialmente montaram uma estrutura de produto num checkout de uma outra empresa, ou seja, Piratex, assim, 100%, de ponta a ponta. Eu falei, rapaz, o CNPJ dos caras lá nas ilhas, sei lá o quê, lá na América Central. Eu falei, cara, que maluquice. E aí, o que eu comecei a perceber? Comecei a perceber que ser copiado é natural. Para quem... Não é sobre digital, eu acho. Acho que é sobre empresas, né? Empresas são copiadas quando elas estão crescendo, porque os concorrentes querem crescer também. Bom, cresce o olho. É isso. Mas, cara, já percebeu que quando se trata de audiência, quando alguém te copia, reforça a tua imagem? As pessoas, tipo, lembram, cara, eu sei quem fala assim.
Entende? Eles não sabem nem eu sei quem fala assim. Os que te seguem falam, tá copiando fulano. Não, Tá Já copiando aconteceu esse comigo de fulano. virem me falar, marcam, estão tá te copiando copiando, fulano. professor. às não sei o quê." vezes nem seguem, mas já ouviram falar. Entende? Então, por exemplo, até hoje, o Guto ele ficou conhecido por aquele mantra do dia de hoje. Cara, quem bate o olho em alguém falando mantra do dia de hoje, lembra do Guto, ponto. Isso é conexão, é você ter uma comunicação, um vocabulário tão próprio que quando alguém vê você sendo copiado, lembra de você. Eu falei, cara, se alguém vê a nossa VSL copiada, tudo bem que nesse caso era a gente mesmo falando, né? Mas se fosse tipo outro player, ninguém ia lembrar da gente. Entende? No caso de vocês, lembraram de vocês. Mas talvez as alunas. Mas não quem nunca comprou de vocês. Uhum. Entende? Então, esse conceito de audiência, a gente mapeou isso em janeiro, a gente começou a entender mais. Quando foi mais ou menos em março, abril, maio, junho. Maio, junho, a gente entendeu como fazer. Tem framework dessa parada. Então, inclusive, se vocês quiserem ajuda, a gente ajuda vocês lá com esse negócio. Porque não é sobre a audiência, não é sobre somente conexão. Conexão é importante, claro, é o ápice. Mas é sobre atrair as pessoas com a tua personalidade e imagem, e não mais com copy. Aí mudou. Isso começou a mudar, cara, assim, na minha cabeça, quando a gente começou a participar desses mastermind, coisa, e a gente foi conhecendo. Hoje tem 5 grandes players na área de maternidade, a gente conhece todas. E daí a gente foi vendo, cara, como a Andressa é diferente da fulana, cara, como a Andressa é diferente da ciclana, como é diferente... Nanana. Então a Andressa, naturalmente, ela tem um posicionamento dela. E, por exemplo, a Andressa, ela é alegre, ela gosta da aula de ginástica, ela gosta de se conectar, e nenhuma das outras gosta. Então, naturalmente, ela tem esse posicionamento que atrai um perfil de pessoas. Sim, que gostam disso. Então, a ideia agora Mas talvez expandir mais, igual você falou, né? Eu quero esse framework aí que você falou. Já quero. Quando é que é o próximo café? A gente ajuda, você tá louco? Não, legal. Mas, ó, qual é a parada? É basicamente, você até hoje usou copy, certo? Porque todo mundo usou copy e assim que a gente cresceu, enfim. O Zanon passou pela mesa. Deixa de usar. É porque o meu querido sócio, ele é resistente, ele é uma pessoa diferente. Eu sou copywriter. Ele não quer. Mas assim, não, é sério. Ele usa copy porque ele quer. Não é que ajuda mais, ajuda menos. A gente não tem como metrificar isso. Mas a gente vê que tem players que não usam e não precisam. Então, se tem gente que não usa e não precisa, talvez a gente não precise também. Mas não é que não pode usar, pode usar. Mas qual é a visão? É como se começar a atrair por outra moeda. A moeda que a gente pagou até agora foi o copy. A moeda da vez agora é outra. É entretenimento e curiosidade. Só que para você entreter e gerar curiosidade do jeito certo, tem que ser com a tua imagem e personalidade. Porque se tu faz como um ator ou uma atriz, as pessoas percebem que você tá fakeando ali a parada. Então não se conectam. Então não dá certo. Então quem, por exemplo, tenta imitar um vídeo do Zanon para entreter e gerar curiosidade, só que não é a personalidade da pessoa ali, o vídeo não performa. Agora, se você pega aquele vídeo do Zanon, aí você fala, como eu vou entreter e como eu vou gerar curiosidade e pegar a atenção da pessoa, mas do meu jeito, porque eu me conheço, eu sei que meu perfil é assim, é assado, eu sei que eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, e eu pego aquele roteiro, que obviamente tem framework sim, de roteiro, claro, edição, pá, ok, mas eu adapto pra minha realidade. Cara, eu consigo fazer com que as pessoas me sigam por mim. Já pensou? A gente teve que usar artifício até hoje de copy, de um monte de coisa para as pessoas quererem ouvir a gente. Agora é por mim. Então imagina o poder de fogo que você ganha quando alguém te segue por você. Não foi pelo que você falou. Não foi pela copy que pegou na dor dela. Não, foi porque ela gostou de você. Imagina todo mundo te seguindo hoje porque gostou de você. Menos expert, mais creator. Eu acho que isso é legal também, porque na verdade ele favorece o branding da marca, né? 100%. Porque uma coisa que me incomoda na copy é porque a copy vai apertando e você tem que ir apertando, a copy vai apertando. E daí chega um momento que você soa como charlatão para as pessoas. 100%. Porque daí, né, você tem que ser tão agressivo. Agora, quando você traz para expert, fica muito mais fluido. A marca fica mais fluida. E esse é um processo que a gente está trabalhando também. E falar sobre copy é bem legal trazer. Tava conversando bastante a última vez que eu viajei. E é sobre... com o Laércio, inclusive, com o Laércio, né? Com o Lalá, tava conversando com ele sobre entregar a sua verdade.
Quando você pega aquele conteúdo que é bom, entrega a sua verdade, a pessoa se conecta. Quando aquele conteúdo é bom, funcionou pra outra, mas não é a tua verdade, a pessoa não se conecta, não performa. Quanto mais se entrega a sua verdade, menos você precisa de copy. Mais você entrega o que você realmente é. Onde é o jogo da influência como consequência, né? A venda, no caso. Sim. É. E é doideira, porque a gente nunca... Quem joga o jogo da performance, olha pra isso. Se a gente estivesse falando disso há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a galera da performance, inclusive a gente, ia falar, sai daqui. Tá falando abobrinha. Só que hoje a gente foi forçado a olhar pra isso. Porque os custos ficaram muito caros. O CPM... A copy apertou. Chegou no máximo. A que ponto eu vou ter que prometer, né? A que ponto eu vou ter que prometer? A que ponto eu vou ter que ficar enrolando até falar o meu preço pra poder pegar a pessoa pela emoção, né? E, cara, a gente consegue, quanto emagrecimento, vamos pensar em emagrecimento, a gente consegue ganhar da lipoaspiração? Não. Até porque, olha o preço, né, que a lipoaspiração cobra e a gente não consegue cobrar. Então, cara, não é esse o game. Tipo, ele não é sustentável. Esse é o ponto, né? É. Então, e aí tem uma referência legal pra gente observar, que não é do nosso nicho, mas que mostra por A mais B que realmente é um jogo diferente. Que, por exemplo, o Ladeira. O Ladeira, ele não vende com copy, apesar de vender copy. Ele tem, obviamente, promessas, tem essas paradas tudo e tal. Mas ele vende o meio do caminho. O light copy, né, que ele fala. É, o meio do caminho. O que é o meio do caminho? É tipo o processo. Mas quem é que gosta do processo? Só que gostam dele. Já era. Cara, eu pisei no mastermind dele, ele me convidou no passado? Ano passado. Passado? Foi ano passado. Passado? Foi. Não foi retrasado? Não, foi passado. Passado, né? Passado. E eu pisei lá no mastermind e, cara, pensa num grupo de mastermind de fãs. É só fã, velho. Sabe? Fica até... Você que chega de fora, fica até meio constrangido, tá ligado? Fala assim, cara, se eu não for tão fã do cara, será que eu tô errado? Porque eu conheço pouco, ele é muito gente boa, inclusive. Mas, tipo, cara, só fã. E qual é a questão do fã? É que as pessoas compraram por você. Então, a gente viu isso no Guto, a gente viu isso no João Musi. Cara, o João Musi, eu acho, tá? Posso estar muito errado. Vamos descobrir os números aí no fechamento do ano. Mas eu acho que ele é o maior player do mercado hoje de lucro, tá? Porque a escala dele de faturamento é próxima de alguns big players, tipo 1,5 milhão no mês, 1 milhão por mês, 1,2 milhão por mês. Só que, meu irmão, esse cara não investe mais de 200 mil em tráfego. É bizarro. Ele fala o que o povo quer, né? Eu comecei a acompanhar ele, aí eu falei, gente, comer gelatina com, né, leite condensado, pode? Pode, né? Então, assim, ele fala o que as pessoas querem ouvir. E acho que ele vai daí também contra todo um outro mercado, né? Que as nutricionistas às vezes ficam bravas, algumas que eu conheço até falam, né? Que não concordam com as coisas que ele faz. Mas, assim, ele tá buscando o posicionamento dele. As pessoas querem aquilo e se dá pra ter resultado comendo lá a tal da gelatina com leite condensado, que bom, me prove que eu vou seguir e vou fazer. Sim. E, né, então acho que acho que talvez o diferencial dele é isso, na minha visão, né? Ele fala o que o povo quer, mas ele é bom na produção de conteúdo, eu vejo que ele tá sempre inovando, as pessoas copiam ele, né? Ele vem com uma tendência que deu certo, daqui a pouco tá todo mundo modelando e fazendo igual. E ele já os tá na outros próxima. nichos. Ele já tá muito à O frente. cara chegou, ele já tá na E ele próxima. ainda é o oposto do que as nutricionistas geralmente falam. Uhum. Então, acho que aí chama mais atenção ainda, que as pessoas falam, como assim? Que pode comer isso se ninguém fala que dá pra comer isso, É né? o lance da utilidade. Isso é doido. Porque o que a gente percebeu? Se o conteúdo for disruptivo, mas ele não agregar, ou seja, meme, é disruptivo, chama atenção. Mas agrega em quê? Você ri, já era. Agora, cara, o cara tá te dizendo, ó, tu tá doido pra emagrecer. Tenta e não consegue. O cara tá te dizendo que tu que come doce igual um desesperado, pode comer doce todo dia e emagrecer ainda assim. Cara, olha a utilidade disso. Então imagina o quão compartilhável esse conteúdo é. Então, esse lance da utilidade, quebrando paradigma, ela é muito forte. A gente tem outro case interessante, que é o Fernando Cantarelli, que ele faz isso no nicho de musculação. Que ele fala, por exemplo, sobre... Que aí não é tanto pra gente que é da área, quebra de paradigma. Mas, por exemplo, ele faz um conteúdo ensinando a respirar no exercício. Cara, respirar. Ó, quando empurrar, quando puxar. E a galera comenta, muito útil, respirava tudo errado, não sei o quê. Conteúdo útil. Então, assim, é disruptivo? Nem tanto, mas é útil.
Então, assim, e aí vai muito do framework do Aurélio, que é, o Aurélio é youtuber, né? Então, os conteúdos dele é como fazer tal coisa, é o que ele mais faz, né? Uhum. Então, how to, é isso. Então, é como se, tipo, hoje, no mercado concorrido de copy, a utilidade tá ganhando espaço. Entende? Ao mesmo tempo que o entretenimento precisa estar junto, senão não pega. Não chama atenção. Não chama atenção, fica muito chato. Mas a utilidade, ela tem sido uma ferramenta fundamental. Aí se você, por exemplo, tem 1 milhão de nutricionistas falando sobre Coca Zero, aí mais um fala de Coca Zero, pô, troca a fita, entendeu? Uhum. Deixa de ser útil. Mas se tá todo mundo falando de Coca Zero, aí vem um falando de morango com leite condensado. Aí teve um aluno nosso, outro que chamou a atenção, que eu falei assim, cara, esse cara tem um negócio aí, que ele percebe os detalhes. Ele fez um conteúdo que ele falou que pasta de amendoim tem as mesmas calorias que Nutella. Tu come pasta de amendoim na dieta e não come Nutella. Mas tem a mesma caloria, podia comer no Nutella. Qual o problema? Olha a utilidade disso. Entende? Então a gente entendeu que é uma das alavancas mais fodas, assim, que é a utilidade, cara. Utilidade. E quanto mais você puder implementar ela no exato momento, melhor. Tipo, Pronto. Isso. Porque tem que ser útil pra você fazer. Não é útil pra você achar legal. É tipo, é tão útil que eu vou fazer hoje. eu vou testar. Quando falou, eu posso testar a qualquer momento. É quando mais funciona. Eu acho também uma coisa que eu vim aprendendo com o tempo, assim, a gente, né, de uma forma geral, vim aprendendo, falo por mim, porque eu que escrevi as copies. Cara, quanto mais burra a copy, mais converte. E quando até a gente começou a ver o Aurélio, né, o Aurélio, ele é muito bom em falar de forma simples, né? A gente se olhava assim, não, cara. Não é possível. Não é possível, cara. E daí até a gente começou a ficar mais simples na Não, de olhar, eu comecei daí a olhar com inspiração, que às vezes as pessoas julgam mesmo, falam, nossa, mas olha o jeito que ele fala, mas ele fala o jeito que as pessoas, né? os profissionais julgam. Julgam. Tô nem aí. Então, mas aí quando você tá nesse meio, você fala não. Quando você fala simples e fala de uma forma que você vai ser entendido, é isso, né? A pessoa precisa ter essa conexão, e o Aurélio faz muito bem isso. Tanto que eu comecei a modelar algumas coisas dele. Pô, legal isso aí, vou usar também com a minha comunidade lá, para que elas entendam, né, melhor. Aquele negócio, você tá falando pra quem? Você tá falando pro personal ou você tá falando pro público final? Você precisa que quem entenda. Tá interessante quando você pega... Hoje tem várias inteligências artificiais de copy, né? E aí... Até o Henrique Carvalho falava assim, cara, quando você for escrever uma copy, tem que ser uma copy para uma criança de 7 anos entender. Na época eu não entendia, cara, como assim? Tipo, não faz sentido. E tem inteligências artificiais que elas pegam a copy e deixam para uma criança de 7 anos entender. Caraca. E daí você, nossa, cara, tem que ser uma estrutura de comunicação muito simples. Quem consegue conversar com o povo, pessoas mais simples, é na verdade quem se destaca, né, na comunicação. O Pablo Marçal. Silvio Santos, né? A gente tem várias Silvio referências, Santos. Né? Assim, é muito legal isso. Total. Mas assim, então, Edu, você falou que mudou tudo a tua visão sobre essa questão da copy, né? E aí você tá entendendo que a conexão, ela é o caminho. Mas mudou o teu framework de calendário, estratégia ou não? Você continuou usando a mesma coisa? Como é que você organiza isso? Então, uma coisa que eu vim aprendendo, assim, ao longo do tempo, até quebrando a cabeça mesmo, e é que, na verdade, as coisas não se substituem, elas se somam. Né? Então, o nosso faturamento, ele veio aumentando porque a gente foi somando, a gente foi horizontalizando. E no começo, eu descobri uma coisa nova e parava de dar atenção na velha. E daí ficava E com o tempo a gente foi melhorando e foi somando. Então, o que a gente está num processo agora é tentar manter o que está funcionando, DSL, aquela coisa toda, e papapá. A gente está num processo de reconstrução de uma coisa nova que a gente vai tentar trazer mais para a Andressa e para a marca, assim. E daí, se der certo, a gente começa a fazer essa migração mais para isso. Até pensando mais nessa questão do branding da marca, da conexão com o Andrés, tentar ser mais light na comunicação, sem aquela copy muito agressiva. Que você vê até nos anúncios, né? Quando tem hater nos anúncios, é justamente pela comunicação, pela promessa mais agressiva. Então a gente está nesse processo. Opa, tocou aí. Não é filho, não é escola. Tem que sempre não é esposa, sempre olha aqui. E daí, justamente agora, eu acho que o medo, né? É justamente isso que você falou, né? Qual que vai ser o impacto
disso financeiramente falando. Mas ao mesmo tempo, assim, eu observo de uma forma geral o mercado que, cara, as pessoas que mais faturam são as que têm menos copy, justamente porque tem mais conexão, Mais audiência, né? mais audiência. Uhum. E é um jogo antigo, né, cara? Não é um jogo Uhum. atual. É um jogo antigo. É- Tipo, tá num formato novo, mas é antigo pra caramba a audiência. Então, é antigo, por exemplo, eu conversava bastante com o Henrique Carvalho, né? E, cara, ele é um dinossauro do digital. Ele fala assim, cara, como que se começa? Produz conteúdo para lá na frente achar uma forma de lucrar, né? Então, muita gente começou assim, o próprio Aurélio, né? Sim. Cara, canal do YouTube, rararara, mas também quando começou a faturar, bam, né? Uhum. E a gente meio que, cara, já quis lucrar desde o começo e aquela coisa e Eu agora a gente tá falo- invertendo, a gente tá como se fosse no caminho inverso dessa galera, né? Eu falo uma frase que é fortíssima em relação a isso, que é: eu levei 4 anos pra faturar 100 mil por mês. E eu tô vendo o expert que foca em produção de conteúdo, ganho de audiência, nascer do completo zero e em 60 dias fazer 400 mil por mês orgânico. Então imagina, 4 anos pra faturar 100 mil por mês, sendo que esses 100 mil lucrei, sei lá, 40, 50. E esse cara produz conteúdo do jeito certo, claro, né? Com eficiência, pá, 60 dias, ganha audiência pra caramba. Em 60 dias, esse cara fatura 400 mil orgânico. Lucro, vai, 380, pagando imposto, gateway, gente que nesse começo, né? Você fatura tudo isso, mas, pô, teu custo no começo é baixo. Isso é interessante, né? Porque, assim, você cresce, você começa a contratar. Mas aquele teu primeiro crescimento com pouca gente, a margem de lucro, né? Então, eu hoje falo assim, se eu soubesse que dava aí para 60 dias fazendo uma coisa, chegar tão mais rápido num faturamento desse, eu acho que eu teria mudado, né, a rota. Não teria... Porque era uma sede de faturar que, sendo bem honesto, não é que a gente precisasse daquilo. A gente queria, porque, pô, vocês tinham um negócio bem sucedido. Eu sempre ganhei bem no presencial também. Não foi necessidade. Você era bem sucedido no presencial. Porra, será que precisava dessa pressa pra faturar, né? Se tivesse como fazer, por exemplo, que nem o Aurélio. Porque o Aurélio foi muito interessante, né? A história dele, a trajetória dele é muito fora do padrão. Normal. Totalmente fora do padrão. Produtor de conteúdozão, começou a ganhar dinheiro com o YouTube, né? Com AdSense. Até que entendeu que valia a pena vender para a audiência do YouTube. Então ele nem vendia para a audiência do YouTube. Então ele começou por uma rota totalmente diferente. Mas começou pela rota do produtor de conteúdo, a rota do creator, né? Doideira. Eu tive algumas mentorias, assim, até no Insider lá do Érico, né? E isso era muito claro, assim, cara. Porque o lançamento, ali anos atrás, ele tinha essa ideia de, cara, produz conteúdo, 2 meses você vai abrir um carrinho com essa demanda. Cara, eu vi colegas, assim, até da área de fitness, que, cara, os bichos eram uma máquina de produzir conteúdo e, cara, de repente, assim, eles explodiram de uma forma, assim, tipo, surreal. Aí se ia olhar a promessa e olhar as coisas, era simples. Tipo, era pelo conteúdo, pela conexão, cara, é incrível, assim. Esse é o caminho mesmo, né? E agora eu fiquei atiçada com as coisas que vocês estão falando aí, né? Depois vocês vão ter que vir com esse framework, quero saber como é que faz aí, ó. Onde é que passa o cartão? Não, pra vocês não. Muito legal Pra que vocês estão vocês. tendo essa visão, é o que a gente já tinha notado, né? Mas assim, a gente nunca tinha sentado um dia numa mesa assim e conversado a respeito disso. Mas a gente tem percebido que esse é o caminho. Porque eu falava pra ele, gente, mas igual o Guto Galamba vende muito, mas você vai lá no perfil dele, é só polêmica. Ele não tá É vendendo as nada caixinhas, no não tá perfil vendendo dele. nada. E onde é que ele vende? Cadê os resultados? Tipo assim, a gente fica toda hora preocupado com isso. Vamos massacrar resultado, vamos mostrar que aqui isso e aquilo, e às vezes não, né? Às vezes você começa a trazer por um outro lado e ter uma postura, igual eles gostam de ser polêmicos, né? Ele gosta de comprar essa coisa de causar briga lá com as mulheres que estão acima do peso Sim. e tal, obesidade, declarou guerra, isso. Mas quando você ouve ele falar, você fala, não, pô, legal o que ele tá falando. Tipo assim, você começa a dar mais créditos, daí você vira fã. Igual você falou, no começo Eu você acho que é odeia. legal da pessoa também comprar a pessoa e não o produto, é que a ascensão para qualquer coisa é muito mais fácil. Então, cara, Uhum. é a audiência antes de comprar, é a audiência depois que comprou
E é audiência para você levar para qualquer outro empreendimento além desse que você tem. Porque esse jogo, lá fora, porque a gente tem mapeado alguns cases lá de fora, estrangeiro, né? Não necessariamente americano. Os caras que jogam esse jogo, eles têm 3, 4, 5 empresas que monetizam a mesma audiência. E é tudo empresa dele. Exemplo, tem um francês que a gente modela, que ele tem empresa de roupa, ele tem empresa de suplemento, ele tem empresa de plataforma de treino e, se eu não me engano, tem rede de academia acoplado. Então, assim, tu imagina, são vários tipos de empreendimento que são monetizados com a mesma audiência. Então, você leva, é literalmente assim, cara, você ganha o poder de levar as pessoas pra onde você quiser. Exato. Entende? Eu tenho uma visão que o Instagram se tornou a nossa nova televisão. E dentro dessa nova televisão, a gente funciona como se fosse a novela da Globo. Dentro da novela da Globo lá, tem a parte engraçada do entretenimento. Tem a parte de dica útil que você quer seguir. Tem a parte da influência, das coisas que você quer ser igual àquela pessoa. Tem a propaganda que ninguém tá vendo, que é da água que tá na mesa da pessoa. E tem durante, a cada 5 minutos, 1 minuto de intervalo. Eu vejo que é esse o jogo que eu tenho que fazer. Por isso que tem humor, por isso que tem o remix, por isso que tem a parte útil, por isso que tem a venda também. Mas a venda é 1 minuto dos 5. O resto tudo é o entretenimento, a parte boa, a parte de posicionamento. Então eu vejo que, para mim, é a nova forma de ver a rede social. Aliás, até o Edu falou que andou vendo, foi no Social Blade, que você viu que ele cresceu absurdamente, É. você me falou esses dias, mas eu tava de olho lá. Ele falou, caramba, o Sem Zanon tráfegos. cresceu. Mas A gente só tava nessa dúvida se tinha. Preciso, eu vou abrir meu coração agora. Pode abrir, é graças a você e o João. Ele lá, ó, só- João. ele só- Olha lá, lá ele fica feliz, ele dá risada lá. Ele só cresceu quando ele parou de reclamar e me ouviu. Foi, Ah, é? foi. Eu não sou de negar, não sou. Eu fui contra a vontade. Eu fui contra a vontade. Mas, É que eu cara, adoro CT, adoro fazer o. eu sou copy, pô. entendo. Porque é difícil você sair de um lugar, de uma coisa que deu certo pra você por muito tempo, pra um outro lugar. E quando, tipo, tá menos bom, mas tá bom ainda. É mais difícil ainda. Você matar teu próprio negócio enquanto ele tá funcionando. Só que tem uma frase, que foi a frase, inclusive, que nos estimulou a Uhum. fazer isso, né? Que é, se você for protagonista da sua queda, provavelmente você vai ser o protagonista da sua própria ascensão. Sua próxima e própria ascensão. Ou seja, tu tem que matar o que tá funcionando hoje pra criar o novo. Não é o concorrente. Porque se o concorrente te matar, Você morreu. dificilmente você ferrado. volta. Uhum. Entendeu? Que é o caso aí da Blockbuster, o caso aí Uhum. das empresas que Quando morreram. Nós mesmos fazemos isso. É a gente que tem que matar No o meio que do tá caminho. funcionando. E a gente já fez isso tantas vezes. Muitas. Sacou? A gente tava fazendo o rolê. Porque diferente da maioria das pessoas, né? A gente não começou com um lançamento em perpétuo. A gente começou com um funil que basicamente jogava tráfego frio pro comercial. Tipo, a gente fazia anúncio, link API direto do WhatsApp, comercial. Na época que o clique era 2 centavos. Aí dava muito certo, porque o tráfego era barato. O público ficou mais cético, o tráfego encareceu, a gente não conseguiu mais fazer esse link direto. Aí a gente tinha que passar o tráfego pelo Instagram para poder chegar no comercial. E isso nos trouxe até ainda pouco. Só que o que acontece? A gente começou investindo 10% em tráfego do faturado, 20% em tráfego. Até que chegou um dia que eu bati a conta do mês e eu vi 45% do faturado em tráfego. Fora comissão de time comercial, fora gateway, fora imposto. Porra, tava fazendo lucratividade o quê? De 20%, 30%? 30%. Entendeu? Então, quando eu vi isso daí, aí, antes de chegar nesse ponto, a VSL veio escalando. E aí, meio que, tipo, tá tudo bem, porque não é a única fonte de receita. Até que chegou um ponto que a VSL foi copiada, esse funil perdeu performance, e aí? Só que, tipo, não é que tava ruim. Tava bom, ainda é sustentável, ainda é lucrativo. Mas não é aquele patamar que a gente viveu. Aí faz um jogo de merecimento na tua cabeça, né? Tipo, o que você merece? Qual que é o Você próximo merece, passo? Você merece a sobrevivência ou você merece o topo, né? Que é um jogo que a gente fez, até trocando ideia, que é tipo, cara, a tua mentalidade, ela tá setada pra sobreviver ou ela tá setada pra ser o maior? Porque se ela tá setada pra ser o maior, você não vai aceitar esse pouco, né? Como eu brinco, né? O dinheiro do miojo, né? Que é o dinheiro da sobrevivência. Que é lucrativo, mas vai mudar a vida com isso? Não vai. Graças a Deus. A gente tá em outro momento da vida. Então,
abandona essa porra, entendeu? E às Barco- vezes é interessante estar num grupo com outras pessoas pra você enxergar isso, né? Porque às vezes sozinho você não enxerga. Não enxerga. Ou não tem coragem, porque você acha que você tá louco tendo aquela ideia daquilo. Você vê outros fazendo, falou, se ele tá funcionando, eu não tô tão louco assim. Eu lembro que, na verdade, a gente começou com o VSL bem antes que vocês. Bem antes. Eu lembro que a gente conversa. E daí, conversa. só que eu me acomodei. Me acomodei. Daí os anão, vocês começaram a VSL. Tchum! Aí eu, não, velho. Refazer tudo. Esse cara é maluco, né? Deu uma semana, ele falou, vamos regravar tudo. Pra assistir a VSL. Ficou assim, mas é legal, porque puxa pra cima, Puxa né? pra cima. Ele falou, se o Zanon tá fazendo isso, nós vamos fazer também. Mas é isso, é sobre isso. Isso que é o legal do grupo, né? Aham. Agora até a gente foi no Mastermind lá, daí também tava meio acomodadinho com o resultado ali no perpétuo, daí eu vi o fulano, isso, fulano aquilo. Eu falei, porra, Andressa. Já voltou, deu 360, assim, ó, vamos rebrand, vamos fazer isso e tal. Mas é bom, tem que estar nesses grupos. É isso. Galera, assim, ó, pra gente encerrar, eu queria ouvir de vocês aqui, a gente sempre pede, e eu acho que vocês têm muito pra contribuir, muita experiência, né? Então vamos perguntar pra cada um aqui isoladamente. Se vocês fossem dar um conselho, tá? E eu não tô falando um conselho pra quem tá começando, tipo, meio que se adequando ali nas suas condições porque tá começando. Eu tô falando assim, ó, se você tivesse que dar o caminho de como você chegou onde você chegou hoje, o preço que você teve que pagar, o esforço que você teve que fazer, e a gente sabe que não é pouco. Você fala que é pouco, mas não é pouco, não. Você tá se comparando aí... 2 por dia é bastante coisa. E é né? o suficiente, tá? É o suficiente. Tem gente crescendo muito com 2 por dia. Então, qual conselho você daria para um personal, um nutricionista, um médico, um fisioterapeuta que quer crescer no digital, quer chegar nesse patamar? Querendo ou não, a gente tá falando aí de meia milha mês. É isso? 400 mil mês, isso. dependendo do mês. Cara, isso é uma performance super acima da média. Então, por favor, Andressa, fala. Bom, eu vou falar mais a visão do expert, né? Total. Então, eu acho assim, primeiro, tem que gostar de estar ali na frente, comunicação, se não tem essa habilidade, vai atrás, tem que se desenvolver nisso. Tem que estar antenado, né, com as coisas que estão acontecendo, porque muda muito rápido. Então, assim, às vezes você tá em grupo, você ter pessoas, né, que você possa se conectar, isso vai te ajudar a acelerar do que você tentar descobrir sozinho o que você tem que fazer. Eu acho que é um passo mais certo, né? Então, eu acho que a gente sempre conseguiu construir uma boa jornada no digital porque a gente sempre esteve nesses grupos. A gente fez questão, não, de todo o faturamento aqui, uma parte disso vai para um mastermind, vai para uma mentoria, vai para um curso, ou vai para isso, sabe? Para a gente estar antenado ao que está acontecendo. Então, acho que é mais ou menos esse o meu conselho, assim, você tem que realmente viver isso, respirar isso, acordar e dormir, né, vivenciando esse teu trabalho ali no digital, e encarar como um trabalho mesmo, de verdade, que foi o que mudou o nosso jogo também. Enquanto ele era o nosso plano B, nada acontecia. A hora que a gente queimou a ponte, falou, não, é daqui... Vamos acelerar esse negócio, vamos fazer acontecer que o jogo realmente mudou. Show de bola. E você, Edu? Cara, eu sempre fui uma pessoa bem ambiciosa, assim, diríamos. E se pegar a minha trajetória profissional, em vários pontos eu tive aqueles pontos de virada. E esses pontos de virada, eles só aconteceram pelo que a Andressa acabou de falar. Porque eu jogava o chapéu pra trás do muro, tocava o foda-se, e cara, fazia acontecer. Quando eu dava personal, eu ganhava bem como personal, agenda cheia, tá, né? Mas aquilo me dava uma angústia, porque eu queria sair daquilo, eu queria fazer uma coisa diferente. Aí quando eu fui criar o Body, que era um programa coletivo, eu convidei 6 pessoas de graça. Eu dei 3 meses de graça para essas pessoas e abandonei os personagens. Eu joguei o chapéuzão. E ali a parada explodiu. Quando a gente foi pro digital, a gente só entrou atrasado porque eu tinha uma coisa que estava me segurando. Tipo, eu não joguei o chapéu. Então, cara, uma das coisas que eu mais me arrependo naquela situação é, cara, por que eu não joguei o chapéu lá no antes? início? Porque a gente viu fiz que acontecer. todo mundo porque a gente entrou em 2018 e 2019. E quem tava na pandemia acertado, nossa, tipo, enriqueceu muito, porque era onde tava todo mundo focado essa questão do online. E a gente tava atrasado, mas a gente viu pessoas que entraram com a gente na mesma época que queimaram a ponte com as coisas que tinham no presencial e foram pro digital e enriqueceram muito, muito, muito. Foi ali que mudou o jogo para eles e a gente se arrepende, né? Se a gente pudesse voltar hoje, tipo, em termos de arrependimento, a gente já teria acelerado mais. Porque eu vejo lá atrás. muita gente, assim, nos grupos que a gente tá, que são do fitness, que a galera não vai
porque o personal, porque ali tá segurando a galera, e a galera não joga o chapéu. Então, às vezes, eu sei que um dos motivos até pelo fato de a gente não jogar o chapéu na época do Warrior, que a gente já tava com um filho pequeno, tem uma questão ali e tal, mas, cara, coloca um prazo, pelo menos, para jogar o chapéu, porque senão você nunca vai. Aí você nunca faz acontecer. A água tem que bater na... Cara, isso eu me identifico muito com isso, né? O Zanon conseguiu fazer uma transição legal. O Diego, nosso sócio, foi o absurdo do absurdo. Tipo, o cara já ganhava, sei lá, mais de 80 pau no mês, com um personal que pagava 600 pra ele. Ele ficava lá porque ele tinha medo. O medo do quebrar. Pra ele foi um absurdo ali. Mas, é uma exceção também. Mas, pra mim, eu sempre também... Eu tenho esse rolê do all-in. E não é o all-in de verdade, né? Porque a real se você quiser voltar da aula amanhã, se você quiser, você consegue, ué. Você já fez antes, né? Então não é um all-in de verdade, mas é um all-in psicológico, né? É um all-in de tipo, cara, foco, energia, dedicação naquela direção. Que você sente que vai dar certo, que você sentiu o cheiro, que você teve o feeling. Onde foca, prospera, né? E esse é sempre o meu pensamento, que eu acho que também pode ajudar a galera. Eu sempre falava isso pra Andressa. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se der errado? Eu vou morar com a minha sogra, eu vou isso, eu vou aquilo. Não vai ser tão ruim não é assim. tão Então ruim. vamos. Só um pouco. E a parte de morrer em algum lugar. Mentira. Mas é legal fazer essas reflexões, porque daí você se encoraja. Tipo, você fala, cara, se Você vê der que o pior não é tudo tão pior. errado, a gente volta a fazer isso, não vai ser tão ruim, talvez pra ele, né? Pode ser mais, né? Se tiver tudo Mas errado, é ainda vai dar legal. certo. É a frase mas do é Aurélio. legal. né? Ele falou pra gente. Frase Se do der Aurélio. tudo Se der tudo errado. errado, ainda vai dar certo. Ainda vai dar certo. Legal. Porque, por mais que você não fature o que você quer faturar, você pode ficar bom de comunicação. Você pode vender mais presencial. Quem aqui não teve mais procura no presencial por ficar grande no online? Não, ele fala, se a gente montasse hoje uma estrutura presencial do Mães que Treinam, eu ia bombar aquele negócio em um mês, nós ia socar de aluna lá, porque ele tem todas as estratégias, a gente sabe como fazer, anúncio local e tal, mas é um jogo que a gente não quer jogar. Sim, sim. Mas, tipo assim, a gente sabe que com a expertise que você tem, nada vai ser perdido, né? Você Exato. consegue construir algo do zero de novo, né? Exato. Pessoal, como é que a audiência aí encontra vocês nas redes sociais? No @Mães que Treinam no Instagram. Tá fácil. E a gente tem também canal no YouTube, né? www.youtube.com/Mães que Treinam. Show de bola. E você, Edu? Não, a galera tem que te encontrar, olha, ó. A Mães que treinam, tá? A mente Ele olhou- estratégica. Ele só olhou pra André, se eu posso. Arroba mães que treinam. O meu Instagram é Eduardo Barberini, mas você só vai ver coisa de treino lá. Família. Família, mountain bike. Galera, obrigado de verdade, tá? Foi Valeu, uma honra gente, receber foi vocês massa. aqui. Obrigado, A gente aprendeu sensacional. demais e espero ter contribuído também. Tamo junto até o próximo episódio. A gente sempre diz que daqui a 50 a gente se vê, porque Isso aí. até lá a gente grava pra caramba e fica melhor nisso aqui também. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Obrigado. Olha só, a gente tá fazendo esse podcast aqui, um único podcast específico do nicho de saúde e fitness que fala sobre escala e traz convidados aqui que estão performando em alto nível. Eu tô falando da galera que fatura 500 mil por mês, 1 milhão por mês, abre aqui todos os bastidores dos seus negócios, revelando inclusive coisas aqui que você não vai ver no mercado. Então me faz um favor e incentiva a gente que tá fazendo tudo isso aqui pra você que tá assistindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse episódio com todo mundo que você vê que pode se beneficiar dos conhecimentos que a gente traz aqui, beleza? Faz a tua parte que eu tô fazendo a minha aqui.